Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 26 de junho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. E nós estamos na revista no mês de outubro de 1860. Vamos solicitar para a nossa amiga Carla fazer a nossa prece de gratidão. Hoje, com a graça de Deus, a presença da Aramita também, que irão conduzir o nosso estudo. Jesus amigo, Senhor da vida, graças te damos por essa oportunidade de estudo, de aprendizado, de encontro fraterno, num ambiente de claridade, de luz, de serenidade. Te agradecemos essa oportunidade no meio de tantas tormentas, de tantos medos, de ansiedade. Temos esse porto de luz para nos encontrar e aprender lições belíssimas de eternidade, de vida que segue após a morte. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de aprender, já aqui na Terra, esses passos, essas lições e esses caminhos. Ajuda-nos com a tua presença, com a tua luz e com os amigos espirituais. Que assim seja. Que assim seja. Ainda estamos na revista de outubro de 1860 e o Kardec ainda está falando aos espíritas lioneses. Ainda é o discurso belíssimo e maravilhoso de Kardec. Continua Kardec. Terminarei, senhores, esta alocução, exposição, discurso curto, por certo já bem longa, com algumas considerações sobre as causas que devem assegurar o futuro do Espiritismo. Compreendeis todos, pelo que tendes sob os olhos e pelo que sentis em vós mesmos, que dia virá em que o Espiritismo deverá exercer uma imensa influência sobre a estrutura social. Mas o dia em que essa influência será generalizada ainda está longe, sem dúvida. E ele falou isso em 1860 e parece que ainda continua um pouco longe. E por que ele fala a imensa influência sobre a estrutura social? Porque da feita que a gente tomar conhecimento e isso a gente internalizar como uma verdade, como uma lei da natureza, que nós somos espíritos eternos, temos começo, mas não temos fim, cuidaremos dos nossos passos. Saberemos que as vidas são solidárias, que aonde eu estou hoje é consequência do ontem, e eu me esforçarei para melhorar moralmente, que aqui não é o fim, aqui é o meio, né? E os ensinos do Espiritismo, que são revelações naturais. Nós espíritas, nós não estamos estudando uma teoria humana. Nós espíritas estamos tendo conhecimento de revelações espirituais, são regras, são leis universais. Então, ou seja, da mesma forma que durante muitos séculos nós acreditamos que o Sol ficava girando em torno da Terra, né? A gente passou muito tempo acreditando nisso. Hoje todos nós sabemos que os planetas, não só a Terra, estão girando em torno dessa grande estrela que nós aprendemos a chamar de Sol. Hoje nós temos um conhecimento que nós estamos inseridos dentro de uma Via Láctea. Dentro de uma galáxia, nosso nome é a Via Láctea. Hoje nós sabemos cientificamente que existem milhões de galáxias. Então hoje nós temos informações científicas. Então, no futuro, que ainda está longe, toda a humanidade terrena terá consciência da sua condição de espírito. Por quê? Porque no futuro, que ainda está longe, todos nós teremos conhecimento e contato com o mundo espiritual. O que hoje nós temos exceções de médios, no futuro, bem não muito próximo ainda,
todos teremos contato com o mundo espiritual. Não haverá mais a dor da saudade, não haverá mais a dor do medo, a dor da separação. Nós teremos maior consciência da nossa condição espiritual. Por quê? Porque isso não é crença, isso é lei. São leis que regem o universo. Quando eu tomar consciência, por exemplo, hoje nós espíritas estamos estudando e utilizando o bom senso, a intuição, a razão, a lógica. E mesmo utilizando, tendo o conhecimento, a gente acaba titubeando na nossa vida, do nosso cotidiano, mesmo sabendo que somos espíritos temporariamente habitando um corpo físico. E aí a gente vai para a prática, a gente vai titubeando como se fosse qualquer um materialista, sem absolutamente nenhuma informação de ordem espiritual. Entende por que vai fazer uma grande mudança? E uma vez a gente tendo essa informação, a minha conduta se torna diferente. Eu tenho observado que na campanha de mãezinha assistindo a missa, e essa semana eu ouvi o padre falar assim, na hora da homilia, parece, ele estava explicando que o nosso sofrimento decorre das nossas escolhas, porque nós não queremos fazer a vontade de Deus, nós queremos fazer a nossa. E isso me lembrou muito do nosso estudo. Então, para ver como já está sendo. Eu nunca tinha ouvido o pai falar desse Mas quando a gente fala só. Né, não, mas quando a gente fala só de escolhas, né? A gente fica assim, bem, mas é só essa escolha aqui, isso não é o mal. Mas quando eu entendo que essa personalidade de hoje é a mesma personalidade do século passado e vai ser a mesma personalidade do século seguinte, ou como diz o Emmanuel, que eu sou herdeira de mim mesma, né? A minha bisneta serei eu mesma, né? Então aí tem uma diferença muito, muito diferente no social. Eu vou dizer, bem, eu vou me preparar que eu não quero vir de qualquer jeito, né? Eu não quero voltar lá de novo a repetir lições. É diferente do que se eu pensasse, bem, quando eu morrer, eu vou ficar no lugar esperando o julgamento final. Ah, bem, se vai ter um julgamento, então, peraí que... Enquanto o julgamento não vem, eu vou por mim mesma. Mas quando eu aprendo que o que eu faço, eu não faço nem para A nem para B, eu faço para mim mesmo e para mim vai voltar, né? Aí a coisa começa a ficar diferente. Eu gosto como diz também o Emmanuel, e diz assim, a ideia de Deus que a gente começa assim, a gente começa a ser bom por egoísmo. Que assim, bem, eu não vou me lascar. Eu posso lascar a Conceição e a Carla, mas eu me lascar a mim mesma, Deus o livre, para mim eu quero o melhor. Só depois que eu vou entendendo que a gente está tudo interligado. E aí tem essa imensa influência na estrutura social. Mas o que eu estou colocando é o seguinte, é que já há um pouco de despertar. Então, assim é que as coisas vão começando, né? Agora ele está falando desse entendimento que eu não ouvia antes. Na igreja eu sempre ia constante, eu não via. Foi a primeira vez. Mas já é um despertar? Já é um chamamento para os cristãos? É. E aí a gente que está na doutrina, recebendo, a gente se vai, mas já é um caminho, já é um fortalecimento, já é uma luz que vai começando a brilhar. E cada vez que eu me esforço, eu consigo enxergar no interior e que esses entendimentos, esses ensinamentos fazem parte da minha vida, com certeza outros e outros entendimentos vão me ajudar a eu melhorar se eu buscar. E a vontade firme é o esforço. E é interessante que ele fala que a influência será generalizada, ainda está longe,
mas a individual é a escolha de cada um, não se esqueça. Cada um vai no passo que quiser, né? Mas o dia em que essa influência será generalizada ainda está longe, sem dúvida. São necessárias gerações para que o homem se despoje do homem velho. Contudo, desde agora, se o bem não pode ser geral, já é individual. E porque esse bem é efetivo, a doutrina que o proporciona é aceita com tanta facilidade, direi mesmo com tanto entusiasmo por muitos. Com efeito, pondo de lado a sua racionalidade, que filosofia é mais capaz de liberar o pensamento do homem dos laços terrenos, de elevar sua alma para o infinito? Qual a que lhe dá uma ideia mais justa, mais lógica e apoiada sobre as provas mais patentes de sua natureza e de seu destino? Que seus adversários a substituam por algo melhor, uma doutrina mais consoladora, que melhor se ponha de acordo com a razão, que substitua a alegria inefável de saber que os seres que nos foram caros na terra estão junto de nós, que nos veem, nos ouvem, nos falam e nos aconselham. Que dê um motivo mais legítimo à resignação, que faça temer menos a morte, que proporcione mais calma nas provas da vida, que, enfim, substitua essa doce quietude experimentada quando se pode dizer: sinto-me melhor. Ante uma doutrina que faça melhor que tudo isto, o Espiritismo deporá as armas. E aí é como a tia falou no estudo passado. Quem que numa discussão, se sentindo explorado, seja em casa ou fora dela, que consegue ficar quieto, né? Todo mundo na tua casa não fazendo nada e tu fazendo o trabalho sem reclamar, sem queixas, sem ficar espraguejando um ou outro. Você precisa ter a noção do teu norte, de onde tu vieste, para onde tu vais, a razão disso. E para mim é muito consolador e assim, eu gosto muito dessa frase de Emmanuel, assim: no mundo há muitas injustiças. Ninguém duvida disso, que no mundo há muita injustiça, mas não há um injustiçado. Então tem razão de ser. E isso dá um consolo, né? Isso, aquelas aparentes injustiças, foi preso, né, por engano, passou 20 anos preso por engano e do nada, depois de 20 anos, do nada, aparece alguém e abre esse processo por acaso e vai atrás e liberta, porque acabou, já passou. Então a justiça de Deus alcança a todos nós, de uma forma ou de outra, e isso é consolador. O Espiritismo torna, pois, soberanamente feliz. Com ele, não mais isolamento nem desespero. Ele já poupou muitas faltas, impediu vários crimes, levou a paz a inúmeras famílias, corrigiu muitas imperfeições. Isso tudo através do quê? Do conhecimento das leis de causa e efeito, da resignação, como ele fala aqui, a resignação legítima, saber para que se resignar? Só porque eu sou besta? Não, é porque tem um motivo, né? Então essas são as transformações. Eu acredito que o canal nos traz essa prática, né? A gente recebe e-mails, mensagens pelo rede social, né? A Anaí está aqui, que é responsável pelo Instagram, e as mensagens se repetem. Você não sabe o quanto eu mudei depois desses estudos. Recentemente recebemos de uma esposa, se o meu esposo tinha uma depressão tamanha, já havia tentado suicídio diversas vezes. Hoje, através do estudo, ele é um novo homem. E a gente recebe muitas mensagens, então não é uma ou duas pessoas, são várias pessoas de vários lugares desse planeta Terra trazendo essa informação.
Então, a pergunta que nós devemos fazer, nós como trabalhadores, como dirigente espírita, nós estamos sabendo utilizar a doutrina, levar a doutrina como ela deve ser levada para libertar a consciência? Então, quando a gente vê um espírita com depressão, um espírita cometendo suicídio, um espírita se desesperando perante uma enfermidade, uma dor, ele não entendeu o espiritismo. Então, aonde falhou? Quem foi o dirigente que perdeu a oportunidade de libertar, ajudar a libertar uma consciência? Porque essa é a nossa responsabilidade como trabalhador espírita. A gente se predispõe a dirigir um estudo e todas aquelas 15, 20 pessoas estão sobre a nossa responsabilidade. Jesus trouxe cada uma daquelas pessoas para que você pudesse apresentar o Consolador prometido. Quando a dor bate na porta, a pessoa não tem absolutamente nenhuma estrutura emocional. Não tem porquê. Porque o dirigente não soube fazer o trabalho que ele competia. Não por falta de competência, mas por falta de comprometimento. Entende quando a gente fala de responsabilidade? Então, aqui que ele fala, o professor Allan Kardec, ele fala, quantas pessoas consoladas, quantas pessoas... Olha só como ele fala do espiritismo aqui, mostrando o benefício dessa doutrina. Só que nós temos que saber utilizar. Nós temos que saber estudar o espiritismo, estudar as obras básicas, estudar as obras subsidiárias, para que a gente possa ter recursos, entender o porquê estamos aqui, qual o propósito de uma enfermidade, qual o propósito de uma dor moral, para que a gente possa evoluir. Então, essa é a responsabilidade daqueles que se predisporam a ser um trabalhador espírita. Nós ouvimos dentro do movimento, não é preciso estudar, você precisa fazer caridade. Está o livro Irmão Jacó, que nós vamos começar e vai tratar exatamente disso. Então a gente diz assim, você precisa trabalhar, e joga a pessoa sem absolutamente pouquíssimo entendimento do espiritismo. A pessoa se arvora a servir sopa, a fazer isso, a fazer aquilo. Ela se desliga do estudo ou faz de forma en passant. Quando a dor bate na porta, o trabalhador se desespera, entra em depressão, comete o suicídio por falta de um estudo sério. E quando um trabalhador espírita comete suicídio, quem estava em torno passa a ser responsável também. Agora, difere de você colocar a mão na consciência e dizer, eu fiz tudo. Eu sei que eu fiz tudo. E o outro tem o seu livre-arbítrio. Então, façamos nós uma autoavaliação como trabalhador espírita. Eu estou sendo fiel ao trabalho que eu me propus? Continua Kardec. Que será então quando os homens forem alimentados por tais ideias? Porque então, vindo o raciocínio, eles se fortificarão e não mais renegarão a alma. Sim, o Espiritismo torna feliz e é isso que lhe dá um poder irresistível e assegura o seu triunfo futuro. Os homens querem a felicidade. Como o Espiritismo a oferece, eles se lançarão em seus braços. Desejam aniquilá-lo? Então, deem ao homem uma fonte maior de felicidade e de esperança. Isso quanto aos indivíduos. Porque no coletivo, os indivíduos vai devagar, mas no coletivo vai ser arrastado. Né? Cada um, quando diz assim, quanto aos indivíduos, cada um escolhe por si. Cada um de nós tem o seu livre-arbítrio e cada um caminha, vamos dizer assim, conforme a sua capacidade, o seu esforço, a sua vontade firme. E os espíritos dizem, né, que o que nos falta é muita vontade. É pouca.
Duas outras forças parecem ter receado seu aparecimento, o aparecimento do Espiritismo: a autoridade civil e a autoridade religiosa. Por quê? Porque não o conhecem. Hoje a Igreja começa a ver que nele encontrará uma arma poderosa para combater a incredulidade, a solução lógica de vários dogmas embaraçosos. E, finalmente, ele já conduz aos seus deveres de cristãos um bom número de ovelhas desgarradas. É que explica as lógicas, o dogma, de onde viemos, para onde fomos. Uma pessoa, quando vai raciocinando melhor, ela vai deixando de acreditar em penas eternas, que você vai para o inferno por uma vida, que você vai ficar ou no céu ou no purgatório. Conhece as leis, né? Começa a ter conhecimento das leis. A gente tem uma pessoa muito querida na família que é católico, mas que diz assim: eu sou católico, gosto dos ritos, gosto de tudo, mas eu não consigo conceber tudo sem a reencarnação. Sem a reencarnação não dá para explicar tudo. Não dá para explicar tantas diferenças, tantos sofrimentos, porque uns na aparente felicidade, os outros no aparente desgraça total. Então ele diz que isso vai dar, ele diz, muitos cristãos a cumprir o seu dever de cristão. Não interessa onde você estiver, não interessa a denominação religiosa. Como diz, a tia gosta bem de repetir essa frase, e é legal que assim, o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Que as religiões vão começar a dizer, olha, a reencarnação existe, é uma lei, não é uma invenção, é uma lei natural. Logo, ela está na natureza. E outro ponto que a gente também tem que pensar é a gente ao invés de espiritualizar, a gente quer materializar. A gente tem por hábito querer materializar a fé, materializar. Então, o Espiritismo, nós aprendemos que ele é a fé raciocinada. Então, casas espíritas conduzidas por cego, inventa. Tem que colocar a mesa branca. Tem que vestir branco. Tem que aplicar o passe descalço. Tem que sacudir. Tem que destampar as garrafas para que os espíritos possam magnetizar. Tem que fazer o evangelho meia-noite, 7, sexta-feira. O que acontece? Você vai inventando essas marmotas e uma pessoa de razão, de lógica, chegando num centro desse, se deparando com essas aberrações, o que ele faz? Vai embora. É muita babaquice, eles falam assim. E o propósito do Espiritismo é espiritualizar, não é materializar, é espiritualizar. É eu entender o que é espiritualizar e não materializar. Então é uma preguiça de estudar, invento um monte de marmota e vou ridicularizando a doutrina espírita. A doutrina ela é uma fé lógica, racional, é uma ciência. O Espiritismo não surgiu da cabeça de um homem. O Espiritismo é uma ciência, resultado de pesquisas, de observações. Não foi dado por 1 ou 2 espíritos, foram muitos, mais de 1000 comunicações, mais de 1000 médiuns. E Kardec catalogando tudo. Então, é quase um apelo. Vamos nos libertar de crendices medíocres e ridículas e vamos estudar o Espiritismo. Ainda ontem no Evangelho falamos, porque na semana passada os meus 2 cachorrinhos atrapalharam bastante e umas 2 ou 3 pessoas falaram, aplique um passe nele. Trouxemos ontem o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, e já separei do livro dos médiuns para o próximo domingo.
em que lá fala do magnetizador, que ele foi magnetizar o seu animal e o seu animal foi a óbito. Está lá no livro dos médios. Agora, quem inventou de aplicar passe em animal, leu o livro dos médios? Então, não ridicularize a doutrina espírita. Frente a um cientista, uma pessoa intelectual, uma pessoa que sabe, vai dizer, isso é ridículo. Mas só que isso não é espiritismo. Alguém ridicularizou. Então, que possamos usar essa doutrina como libertadora de consciência e não inventar e ridicularizar com essas crendices absurdas, tá? A gente tem coisa muito séria para resolver, que é a nossa conduta moral. E não devemos perder esse foco. E assim finalizamos esse estudo de hoje, porque depois vamos entrar sobre o poder civil, porque que ele foi contra o espiritismo, e as explicações finais de Kardec aos espíritas de Lyon. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E mais uma vez agradecemos ao nosso Senhor Jesus e aos amigos espirituais por esse estudo e até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.